Olá, seja muito bem-vindo a essa Masterclass. Esse é um evento 100% online e gratuito, onde você vai descobrir como receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Você vai conhecer o passo a passo do único método viável para que uma pessoa que não é investidor profissional possa identificar as ações que mais depositam dinheiro na sua conta todo mês. E para isso, você vai descobrir os segredos por trás do GI Stock Guide, um sistema 100% automatizado, exclusivo e único. Desenvolvido pelo Centro de Inteligência de Investimentos do GuiInvest, que revela em apenas um clique as melhores ações pagadoras de dividendos. Esse sistema faz parte do método GuiInvest, uma metodologia própria desenvolvida por mim ao longo dos últimos 14 anos. E a melhor parte vem agora, você vai poder receber os R$ 2.154 por mês de dividendos, mesmo que hoje você ainda não tenha dinheiro guardado, ganhe um salário baixo, tenha pouco tempo livre para se dedicar aos investimentos, possua menos de R$ 100 por mês para investir e ainda independente se você é alguém sem nenhuma familiaridade com o mercado financeiro. Parece até impossível de acreditar, não é? E eu sei, no seu lugar eu também seria cético e eu não culpo você por isso. Inclusive, isso é até bom, porque as pessoas céticas costumam ter um olhar mais crítico acerca das coisas. E na maior parte das vezes tomam decisões mais assertivas. O fato é o seguinte, eu vou provar para você, por A mais B, como isso é perfeitamente possível com esse método que eu vou te mostrar ao longo dessa Masterclass. Combinado? Bom, aqui está o extrato financeiro de um caso real de um aluno que já está recebendo dividendos mensais. E por que o valor exato de R$ 2.154 por mês de dividendos? A razão é simples, porque esse foi exatamente o salário médio do brasileiro em 2017, segundo os dados do IBGE, conforme você pode ver aqui nessa notícia da época. O que eu estou prometendo nessa Masterclass é a possibilidade de você ganhar apenas em dividendos o mesmo que um trabalhador brasileiro recebe de salário todo mês, porém sem precisar trabalhar. Aliás, eu acho importante destacar que apesar dessa Masterclass ser gratuita, ela tem muito valor. E ela só é gratuita para você graças aos treinamentos pagos do GuiInvest. Se não fosse por todos os alunos que decidiram ir mais a fundo para aprender sobre investimentos, essa Masterclass que eu preparei para você não seria possível. Para você ter uma ideia do valor desse conteúdo, foram 7 dias intensos de trabalho junto com a minha equipe para produzir essa apresentação. E hoje, para você ter uma ideia do valor da minha hora, a minha mentoria em grupo ela custa R$ 12.000 para 12 encontros de 1 hora. E ainda o preço para me contratar para dar uma palestra presencial em um evento é de R$ 25.000. Como essa Masterclass é 100% online, eu posso atingir pessoas de todos os cantos do mundo. Por isso, se você por qualquer razão tiver que sair antes, você pode adquirir a gravação dessa Masterclass a qualquer momento por apenas R$ 49,90, tá? Que é o valor do primeiro lote. Então, basta clicar no link que está aqui do lado. Bom, e o que você está prestes a conhecer nos próximos minutos é algo 100% lícito, amparado pela legislação brasileira e acessível a qualquer brasileiro, ok? E não é nada relacionado à especulação na bolsa, day trade, swing trade, fundos imobiliários, trade system, previdência privada, não é nada disso, tá? O que eu vou revelar é o passo a passo para você começar a receber R$ 2.154 por mês de dividendos. É algo realmente único que provavelmente você nunca ouviu falar antes. E por que isso? Simples. Porque o Brasil ainda é um país onde apenas uma pequena parcela da população investe em ações. E para ser mais exato, de um total de 209 milhões de pessoas, que é a população brasileira hoje, apenas 0,2% das pessoas são investidoras no mercado de ações e recebem dividendos mensais. Enquanto que nos Estados Unidos, 65% da população investe em ações. Isso significa dizer que 99,8% dos brasileiros não usufruem do benefício de receber dividendos mensais. E se você pensa que essas pessoas são todas ricas, você está equivocado. É claro que algumas têm muito dinheiro, mas a maioria delas são pessoas comuns que você encontra no seu dia a dia, como médicos, engenheiros, motoristas de Uber, professores, empregados de empresa privada, vendedores, servidores públicos, dentistas, advogados e por aí vai. Veja só o que o Walter, de 45 anos, que é aluno do GuiInvest, comentou. Ele disse: André, por conta da crise, eu dirijo Uber desde 2016.
desse último mês de agosto, eu recebi em dividendos um valor que eu recebo em 2 semanas dirigindo aqui em BH. Estou muito mais tranquilo. E antes da gente discutir sobre isso, eu quero aproveitar para lhe dar os parabéns por ter comparecido no horário marcado e estar aqui comigo no início da transmissão. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu posso presumir que você é uma pessoa diferenciada. E aqui vai o porquê eu acredito nisso. Se eu perguntasse para um grupo de pessoas se elas desejam realmente receber R$ 2.154 por mês de dividendos, 100% delas dirão que sim. Porém, a minoria delas estaria disposta a se dedicar de verdade para conseguir isso. E o fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria. Você é uma pessoa que deseja mais e deu o primeiro passo, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos. Isso já é 50% do sucesso. A partir desse momento, você tem meu reconhecimento e a minha admiração. Dito isso, eu posso afirmar que a questão não é se você vai conseguir receber R$ 2.154 por mês de dividendos, mas quando isso vai acontecer. Porque muitos dos meus alunos já estão no caminho, já estão percorrendo essa jornada e recebendo dividendos mensais. Veja aqui o relato do Rafael e do Edward. É muito boa a sensação de receber dividendos e ver crescer o dinheiro que estava parado no banco. Obrigado, André. Eu comprei ações da Hering por R$ 15 e hoje elas valem 30. Além de serem ótimas pagadoras de dividendos, tudo isso foi possível graças ao que eu aprendi com o Gui Invest. Por esse motivo, eu acredito que dentro dos próximos 10 anos, nós vamos ter pelo menos 5 milhões de pessoas comuns espalhadas pelo Brasil afora, recebendo dividendos mensais na conta. E usando esse método que eu vou te mostrar, você será uma delas. Bom, antes da gente entrar nos detalhes, eu quero compartilhar com você um receio pessoal, tá? E para manter a minha consciência tranquila, eu vou pedir um favor. Bom, o método que você vai descobrir nessa Masterclass, ele é tão poderoso que, se colocado nas mãos erradas, ele pode ter um efeito destrutivo gigantesco. Depois que você colocar os olhos no que eu vou apresentar, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Porque você deve concordar comigo que dinheiro extra na conta todo mês traz diversas alegrias, mas também destrói a vida daqueles que estão despreparados emocionalmente para lidar com isso. Então, eu quero pedir um favor para você. Que você prometa para mim que vai usar o dinheiro dos dividendos, que vai ganhar todos os meses, com respeito, com ética, em especial para fazer o bem. Beleza? Combinado? Maravilha. Tudo que eu mais quero é que esse dinheiro promova experiências incríveis para você e para sua família. Sabe, um dos meus maiores erros no início da minha caminhada como educador financeiro foi justamente colocar esse conhecimento nas mãos de pessoas erradas, que acabaram se tornando arrogantes com o dinheiro que ganharam, que não souberam usar esse conhecimento com ética e respeito. E como eu acredito que você vai usar esse dinheiro para o bem, eu vou entregar um presente especial para você agora mesmo, tá? Eu estou entregando em primeira mão o meu mais novo livro digital que fala dos 3 tipos de investimentos que você deve fazer para ter um salário sem trabalhar. Eu realmente acredito que esse livro pode ajudar você na sua jornada rumo à verdadeira liberdade financeira. Então, para baixar sua cópia, basta clicar no botão aqui do lado e deixa para ler ele com toda a calma após a transmissão, ok? Agora, se você conhece alguém que poderia se beneficiar do conteúdo nessa Masterclass, talvez sua esposa, seu marido, um parente próximo, até mesmo seu colega de trabalho, eu convido você a compartilhar essa apresentação. Assim, você também vai estar fazendo parte desse movimento de transformar vidas através da educação financeira. E olha só, o engraçado é que o que você vai descobrir ao longo dos próximos minutos me faz sempre lembrar dos meus 4 anos de idade, quando a minha família se mudou para uma casa grande que tinha um quintal enorme nos fundos, tá? Uma das lembranças que me marcaram na ocasião foi que a minha mãe, na época, plantou um pé de goiabeira no quintal. E hoje, sempre quando eu falo de dividendos, vêm as memórias desse episódio. E nos próximos minutos eu vou explicar o que essa história tem a ver com o que você vai descobrir hoje. Agora, é importante você evitar qualquer tipo de distração pelos próximos minutos, ok? Por isso, eu recomendo que você coloque o seu celular no silencioso, tá? No modo avião. E se você estiver em casa ou no trabalho, pede para ninguém interromper você, ok? E, se possível, feche a porta do lugar que você está nesse momento. O fato é o seguinte, se a ideia de receber dividendos todo mês parece interessante para você, não perca o foco dessa apresentação. Inclusive, eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta para anotar os pontos mais importantes. E no final dessa Masterclass, você vai receber um outro presente. É um material complementar que vai ajudar você na hora de selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos.
É uma espécie de mapa do que você precisa fazer, tá? Além disso, mais para o meio da apresentação, eu vou revelar uma oportunidade exclusiva para você que deseja ir além, que busque mais a fundo na ideia de receber dividendos e que está realmente comprometido com essa ideia, ok? Mas afinal, quem sou eu para falar de dividendos com você? Bom, deixa eu me apresentar. O meu nome é André Fogaça, eu sou casado com a Isabel e pai da Ana Clara. Eu sou empresário e investidor em ações desde 2004. Eu sou formado em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em economia pela mesma universidade. Eu ainda possuo credencial de administrador de carteiras de consultor de valores imobiliários pela CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais no Brasil. Eu sou fundador do GuiaInvest, a primeira rede social de investidores do Brasil, que foi lançada em novembro de 2008 e hoje conta com mais de 300 mil investidores cadastrados. Muitas pessoas que eu já ajudei afirmam que eu sou a razão deles conhecerem o milagre da transformação financeira em suas vidas. E de fato, eu já transmiti os meus conhecimentos para milhares de pessoas de todas as idades, profissões e classes sociais. No momento dessa apresentação, a gente tinha 43.824 clientes espalhados pelos 5 continentes, somando 28 países diferentes entre assinantes do GuiaInvest e alunos dos nossos treinamentos. E esse número vem crescendo dia a dia de forma bastante acelerada. A minha grande missão é justamente guiar pessoas comuns no caminho da liberdade financeira, seja aprendendo o método GuiaInvest para acumular patrimônio investindo em ações ou para viver da renda gerada pelos dividendos. E ao longo desses anos de GuiaInvest, eu tive o privilégio de ajudar diversas pessoas como essas que você vai ver o relato agora. Até hoje foi a melhor plataforma de educação financeira que eu encontrei. Eu recomendo muito, tira todo aquele medo da Bolsa de Valores. E até agora eu consegui obter uma rentabilidade que eu considero satisfatória, um pouco mais de 20%. Com o tempo os resultados vieram e realmente eu vi que era possível. Tive um retorno de 22% em 7 meses dos meus investimentos. Hoje, daquela data, outubro de 2017, tem exatamente 3 meses, 55%, exatos 53% de ganho de capital. Em 4 meses mais ou menos do curso, eu já consegui acumular mais dinheiro do que 10 anos de trabalho. É um conhecimento para a vida toda, realmente vale muito a pena. Um conhecimento simples, mas um conhecimento que te agrega muito valor. Agradeço demais a oportunidade de ter descoberto esse curso. Estou muito feliz no primeiro momento de ter conhecido o trabalho, conseguir um progresso, uma evolução. O GuiaInvest hoje está mudando a minha vida, no caso, para melhor, lógico. Esse treinamento vale a pena e com certeza mudou a minha vida. Então, se você está na mesma fase que eu, querendo dar um passo a mais nessa parte do dinheiro e conseguir poupar, pode fazer esse curso com tranquilidade. Eu garanto que você vai estar no caminho certo. Obrigado por todo o aprendizado e rumo à liberdade financeira. Eu já me considero uma pessoa de sucesso, graças ao André Fogaça. Desculpe, André. Graças a você, André. É muita emoção, André. Você mudou a minha vida e a da minha família. Bom, nessa Masterclass você vai descobrir os 3 maiores erros que levam as pessoas a perderem dinheiro na Bolsa de Valores e o que você precisa fazer hoje para evitá-los. Como aplicar os 5 passos do GI Stock Guide para escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. E quanto você precisa investir todo mês para montar uma carteira de ações que deposita R$ 2.154 por mês de dividendos. As 3 grandes vantagens de você investir em ações boas pagadoras de dividendos e, por fim, eu vou falar sobre a única corretora de valores que oferece taxa zero para investimentos na Bolsa de Valores e que vai fazer você economizar pelo menos R$ 680 todo ano. Diante dessa nova perspectiva, eu faço uma pergunta importante para você. Quais decisões você tomaria assim que começasse a receber R$ 2.154 por mês de dividendos? Você trocaria seu carro usado por um 0 km? Compraria uma casa ou um apartamento maior? Decidiria trabalhar menos e passar mais tempo com a família? Viajaria de férias a cada 3 meses? Afinal, o que você faria? Isso que você acabou de imaginar é uma realidade perfeitamente possível, graças aos dividendos caindo na sua conta todo mês, sem você precisar trabalhar mais para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro. Agora que você conseguiu visualizar como seria essa vida extraordinária, eu preciso revelar algo um pouco incômodo e talvez até injusto. Nesse momento,
existem pessoas comuns vivendo essa realidade. E sabe o que é surpreendente? Essas pessoas, elas não são mais inteligentes ou mais capazes do que você. O que separa você delas é um conhecimento específico, é algo simples. É o que permite pessoas comuns viverem uma vida de tranquilidade financeira sem precisar trabalhar mais para isso. E daqui a pouco você vai descobrir o passo a passo para receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Agora um aviso rápido, tá? Se você não puder ficar até o fim dessa apresentação, você pode adquirir a gravação clicando no link aqui do lado, tá? Eu tô vendo aqui que encerrou o primeiro lote, então agora o preço do segundo lote é de R$ 99,90. Aqui vai um conselho importante sobre o que nós vamos falar nessa Masterclass. Mesmo que hoje eu já tenha atingido um certo sucesso como investidor de ações e ajudado a mais de 300 mil pessoas a entrarem na estrada rumo à liberdade financeira, eu posso dizer que eu não tenho nada de especial, eu não sou nenhum gênio nem nada disso. Eu simplesmente desenvolvi, ao longo dos últimos 14 anos, um método, um passo a passo simples que qualquer pessoa, assim como você, também pode seguir, para gerar renda com dividendos e entrar no caminho da liberdade financeira. Hoje, para mim, isso é tudo muito claro, o caminho a percorrer, o método a seguir, o que eu preciso fazer e como eu tenho que fazer. Mas a grande verdade é que nem sempre foi desse jeito. Lá no começo eu também me sentia perdido, inseguro, às vezes até desanimado. Foram muitos erros, dinheiro perdido e energia desperdiçada. E eu ter ido atrás disso foi porque eu passei por uma situação familiar bem complicada envolvendo meu pai, que eu vou contar em seguida. Deixa eu falar rapidinho como é que eu cheguei até aqui para você entender do que eu tô falando. Em 2004 eu tinha uma rotina bem pesada, tá? Eu estudava e trabalhava como muitos brasileiros fazem. Então todo dia eu acordava pelas 6h10 e chegava de volta em casa ali depois das 10 da noite. Foi um período que eu andava bem ansioso porque alguma coisa na minha vida parecia não estar certa. Eu não estava conformado em trabalhar uma vida inteira só por trabalhar e viver meus sonhos após a aposentadoria. Aceitar essa ideia como modelo de vida me angustiava muito. E nessa época, eu acabei descobrindo um livro que me impactou profundamente e me abriu os olhos para uma nova perspectiva, que foi o livro Independência Financeira do Robert Kiyosaki. Basicamente, ele mostrou que existem apenas dois modos de renda, tá? Que é a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa ela é oriunda do seu trabalho como empregado de uma empresa, ou se você é um profissional liberal, como um médico ou dentista, tá? É o valor que você cobra pela consulta nesse caso. Já a renda passiva é aquela que você não faz nada para receber. Por exemplo, o valor que você recebe do aluguel de um imóvel que seja seu, dos dividendos das ações que você tem, por exemplo, ok? E ainda nesse livro, ele mostrou que ao longo da vida as pessoas podem gerar renda de 4 formas, tá? Como empregado, como autônomo, empresário ou investidor. Então vamos lá. O empregado ele é aquele que ele troca o seu tempo por dinheiro. O profissional liberal, que é o autônomo, né, ele também troca o seu tempo por dinheiro. A diferença é que ele trabalha para si mesmo. O empresário, ele é o dono do sistema, ele tem as pessoas que trabalham para ele. Então a sua renda está diretamente relacionada à sua capacidade de administrar o seu negócio. O investidor, ele tem o dinheiro para trabalhar para ele. A sua renda está atrelada à sua capacidade de fazer bons investimentos. E o mais perturbador foi perceber as consequências do sucesso para cada um dos quadrantes. Então olha só que interessante. Para quem está do lado esquerdo, no caso empregado e autônomo, quanto mais bem sucedido, mais dinheiro. Porém, menos tempo para você e a sua família. Entretanto, para quem está do lado direito, no caso empresário e investidor, quanto mais bem sucedido, mais dinheiro e mais tempo livre para você fazer o que quiser. Então a pergunta que diferencia o lado esquerdo do lado direito do quadrante é o seguinte: se eu decidir não trabalhar por um mês, a minha renda vai continuar entrando? Então, para os quadrantes do lado esquerdo, a resposta é não. Já para o lado direito, a resposta é sim. E foi nesse momento que ficou evidente uma coisa incrível. A minha maior descoberta. Se eu quisesse um dia alcançar a verdadeira liberdade financeira, eu teria que pular para o lado direito dos quadrantes. Porque é nesse lado que você recebe renda passiva. Não que isso fosse uma garantia, né? Mas o fato é que as chances são potencialmente muito melhores. Seja no quadrante do empresário, no do investidor, ou por que não os dois ao mesmo tempo. Sem falar que, sendo investidor, era a opção mais acessível de todas. Então, essa ideia toda aí ficou plantada na minha cabeça. Mas a melhor parte vem agora. Eu enxerguei com clareza que não importava em qual quadrante eu estava naquele momento. Eu podia estar no quadrante do investidor. Esse é o quadrante mais fácil de estar, não é?
Enfim, eu fiquei obcecado com a ideia de pular para o lado direito dos quadrantes. Só que teve um dia que eu fui surpreendido com uma notícia bastante desagradável, tá? Que foi a notícia que o meu pai tinha sido demitido, certo? E o pior de tudo é que faltavam apenas 3 anos para ele se aposentar oficialmente. Então toda a minha família dependia financeiramente dele, né? E não era justo uma pessoa que trabalhou por quase 30 anos ficar desamparada logo nesse momento, né? Então isso serviu para eu sair da minha zona de conforto. E algum tempo depois veio uma notícia boa. Meu pai, então, ele recebeu o valor de uma herança, tá? O valor não era grande, o suficiente para que nossa família não precisasse mais se preocupar com dinheiro. Porém, ele serviu para eu dar o primeiro passo no caminho que eu percorro até hoje. Uma parte do dinheiro dessa herança meu pai distribuiu entre os meus irmãos e eu. E eu sugeri que a gente criasse um clube de investimento da família para investir em ações, certo? Então a gente começou o clube em 2005 e no início a gente não teve muito resultado, certo? E até eu confesso que eu me entusiasmei demais na época e eu caí no erro mais clássico de todo investidor iniciante, que é o erro de confundir especulação com investimento. Então eu segui dicas de terceiros e a gente acabou até perdendo um dinheiro. A sorte é que não foi muita coisa, tá? Foi pouco dinheiro. E não chegou a comprometer o patrimônio. Foi aí que eu vi que a Bolsa de Valores ela não podia ser encarada como um cassino. Eu tinha que descobrir a forma certa de investir. Em razão disso, eu fui atrás das pessoas que tinham sucesso investindo em ações para que eu pudesse usar como referência. Até que eu cheguei aos grandes nomes como Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Luiz Barsi e tantos outros nomes por aí. E eu comecei a estudar os métodos que eles utilizavam. E eu descobri que a maioria deles compartilhavam dos mesmos princípios, da mesma forma de pensar. E o que mais me surpreendeu fazendo esses estudos foi perceber que o que leva ao sucesso na Bolsa de Valores é fazer o simples. É algo que qualquer pessoa pode aprender, qualquer um, como você e eu. E o engraçado é que muitas das coisas que eu aprendi são contra-intuitivas, elas fogem do senso comum. E logo de primeiro eu já gostei, né, porque eu gosto das coisas simples e diretas. Inclusive, eu sou muito fã daquela frase famosa atribuída ao Leonardo da Vinci, que diz assim, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu acredito que essa frase define perfeitamente a essência de tudo que eu aprendi e também a minha forma de pensar hoje como investidor de ações. Isso foi o que permitiu que eu desenvolvesse um método único, descomplicado, seguro e eficaz de investimento em ações. Um método que eu uso até hoje, todo mês. E foi fantástico, porque ao persistir nessa forma de investir, os resultados começaram a aparecer. Para você ter uma ideia, em 6 anos a gente chegou a triplicar o dinheiro investido, que representou uma rentabilidade média de 20% ao ano. E a situação do meu pai ficou sob controle, porque agora ele tinha um patrimônio que ele podia gerar renda como uma forma de aposentadoria. E o mais incrível de tudo, e isso que aconteceu, vem agora. Além de conseguir ajudar meu pai, eu também descobri o que eu queria fazer da minha vida, que é levar esse método, isso que havia descoberto, para o máximo de pessoas possíveis. Então, naquele momento, eu decidi que eu queria que mais e mais pessoas pudessem descobrir que investir bem o dinheiro transforma vidas. E eu afirmo isso com tanta convicção porque foi exatamente o que aconteceu comigo e a minha família. Foi isso que possibilitou que eu pedisse demissão e abrisse meu próprio negócio, o Guinvest, que foi lançado em novembro de 2008. Nesse momento, eu me dei conta que eu tinha realizado um sonho, uma meta pessoal. Agora, eu estava completamente no lado direito dos quadrantes, como investidor e empreendedor. E hoje eu posso dizer que, de alguma forma, eu já ajudei mais de 300 mil pessoas a entrarem no caminho rumo à liberdade financeira. E durante esses anos, foram 14 milhões de pessoas visitando o Guinvest. O meu objetivo com o Guinvest era propagar esse jeito simples, acessível e rentável de lidar com investimentos na Bolsa de Valores. Bom, o início do negócio não foi fácil, mas o resultado acabou vindo. O meu sonho de levar a educação financeira ao máximo de pessoas possíveis está funcionando. E ao decorrer desse tempo de Guinvest, eu descobri outra coisa que mudou o rumo da minha jornada. O que estava possibilitando que eu realizasse os meus sonhos não era somente investir bem o meu próprio dinheiro. Era algo muito maior. Eu me dei conta disso em 2016, porque foi o ano que eu virei pai. Agora eu precisava garantir a segurança da minha família. Eu enxerguei que o que eu acreditava sobre investir bem o dinheiro e sobre educação financeira, na realidade, era uma filosofia de vida. Eu estava seguindo a filosofia dos grandes investidores de sucesso, adaptada à realidade de um investidor comum. E quando eu digo investidor comum, eu me refiro às pessoas como você, como eu, que não possuem grandes fortunas para investir e não possuem como profissão o fato de ser investidor.
São médicos, advogados, engenheiros, nutricionistas, donas de casa, dentistas, servidores públicos que têm suas profissões e não desejam mudar isso. Só que a filosofia que eu acredito, ela não está baseada em abrir mão de ter uma vida confortável hoje. Então, aquela forma de investir que eu citei no início, ela cresceu e se tornou um método testado, sólido e eficaz. Um passo a passo descomplicado e comprovado de criação de riqueza. Hoje, eu enxergo que tudo o que aconteceu ao longo do caminho foi fundamental para eu ter conquistado o que eu conquistei até aqui. Tudo isso está me conduzindo ao destino final, que é a verdadeira liberdade financeira. E é isso que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos. Como nós temos pouco tempo, eu não tenho como mostrar tudo que eu descobri ao longo desses anos. Por isso, eu selecionei o que é essencial para que você consiga aprender a receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Então vamos lá. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa importante. Eu quero dizer para você não se sentir culpado se você tem tido baixo retorno nas suas aplicações financeiras, se tem enfrentado dificuldades em escolher bons investimentos, se tem pouco ou nenhum conhecimento sobre finanças e investimentos, se não sabe como montar uma carteira de dividendos, ou até mesmo se você quer investir em ações, mas não sabe nem como abrir conta em uma corretora. Eu entendo perfeitamente tudo isso, porque eu já tive nessa situação antes, tá? E deixa eu explicar por que isso acontece. A primeira razão é porque nós não somos ensinados a aprender sobre educação financeira e investimentos na escola, nem mesmo na faculdade, muito menos em casa, infelizmente. O fato é que aqui no Brasil não existe a cultura da gente aprender a lidar com dinheiro. E a segunda razão é porque a indústria financeira, que inclui os bancos, as corretoras, as empresas de cartão de crédito, eles não têm interesse que você aprenda a lidar com seu dinheiro sozinho. Porque assim eles deixariam de lucrar com as taxas abusivas de manutenção de conta, do cheque especial, dos juros do cartão, das taxas de administração extremamente altas dos fundos de investimentos, dos fundos de previdência com taxas absurdas e por aí vai. A verdade é que eles querem lucrar com a ignorância das pessoas. Então anota aí, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. A partir de agora, é sua obrigação colocar um fim em tudo isso e assumir total responsabilidade na sua vida financeira. E nos próximos minutos eu vou revelar como você pode receber R$ 2.154 por mês de dividendos. A grande verdade é que o que vai levar você a alcançar a liberdade financeira é algo que você ainda não sabe. Porque o que você sabe trouxe você até aqui. Mas o que vai te levar para um novo patamar é algo que você ainda não sabe. Isso também faz sentido para você? Ótimo. Agora, antes da gente ver o passo a passo para receber R$ 2.000 por mês de dividendos, você precisa conhecer os 3 maiores erros que levam as pessoas a perderem dinheiro na Bolsa de Valores. E o que você precisa fazer hoje para evitar esses erros se você deseja realmente receber dividendos na sua conta todo mês. Primeira coisa é evitar cair na conversa da grande farsa das dicas de investimentos. É muito comum as pessoas seguirem as dicas de outras pessoas quando lidam com investimento em ações. Dica do gerente do banco, da corretora, dos relatórios de analistas, dicas dos gurus da bolsa. O problema de agir assim é que todo o sistema é projetado para que você pague comissões toda vez que você compra ou vende ações. E por essa razão, todo profissional que tenha metas de vendas ou recebe boas comissões na venda de produto financeiro vai ter o maior interesse em empurrar dicas de investimentos, tá? Que nem sempre são as mais adequadas para você. Como diria Warren Buffett, ele diz assim, nunca pergunte a um barbeiro se você precisa cortar o cabelo. A segunda coisa que você deve evitar é ficar buscando retornos rápidos de curto prazo. O fato é que o típico investidor de bolsa ele é ganancioso por natureza. Por isso, ele está sempre em busca de retornos rápidos de curto prazo no mercado de ações. E para isso, ele adora todo tipo de promessa milagrosa de enriquecimento rápido. O problema de agir dessa forma é que você nunca vai conseguir montar uma carteira de dividendos que gera renda mensal se você ficar focando nas oscilações de curto prazo. Fazer isso é a receita para fracassar, porque é impossível prever os movimentos de curto prazo da bolsa. Os investidores que buscam ganhar com dividendos sempre focam no longo prazo. E a terceira e última coisa que você deve evitar a qualquer custo é a de agir tomado pelas emoções. O problema é que o típico investidor de bolsa é fortemente influenciado pelas emoções. Por isso ele acaba agindo movido pelos sentimentos de pânico e euforia dos outros investidores. Em função disso, ele acaba comprando na alta e vendendo na baixa as suas ações. Já o investidor que busca receber dividendos é aquele que age sempre racionalmente, buscando suas decisões através dos fundamentos da empresa. Ele não se deixa influenciar por sentimentos de pânico ou de euforia de outros investidores.
Agora vamos ver como receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E para isso eu vou mostrar como aplicar detalhadamente os 5 passos do GI Stock Guide para encontrar as melhores ações pagadoras de dividendos. Quanto você precisa investir todo mês para montar uma carteira de ações que deposita R$ 2.154 por mês de dividendos, as 3 grandes vantagens de investir em ações boas pagadoras de dividendos, um estudo de caso real com uma carteira de 10 ações que eu montei especificamente para essa Masterclass e, por fim, você vai conhecer a única corretora de valores que oferece taxa zero para investimentos na Bolsa de Valores e que vai fazer você economizar pelo menos R$ 680 todo ano. E antes da gente ver tudo isso, é importante você entender alguns aspectos sobre o mundo dos dividendos. E para que você possa entender como montar uma carteira de dividendos, é necessário primeiro saber o que, afinal de contas, uma empresa pode fazer com o seu lucro, tá? Então vamos lá, toda empresa ela visa obter lucro, mas o que ela faz com esse lucro é extremamente importante para nós investidores. Basicamente, uma empresa ela pode fazer uma combinação de 4 coisas com o seu lucro. Primeiro, ela pode reinvestir para continuar crescendo. Segundo, ela pode adquirir novas empresas ou participações. Terceiro, ela pode recomprar suas próprias ações. E quarto, e último, ela pode distribuir uma parte em dividendos. E é essa parte que mais nos interessa aqui nessa Masterclass. Tá, mas afinal, o que são esse tal de dividendos? Tá? O que é isso e como é que funciona? Então vamos lá, o dividendo ele é o valor pago em dinheiro para as pessoas que possuem ações da empresa. Esse valor ele é proveniente dos lucros que a empresa teve em determinado período. Pode ser de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Isso vai variar, tá? No Brasil, é exigida a distribuição mínima de 25% do lucro em dividendos. No entanto, cada empresa vai ter a sua própria política de pagamento de dividendos. Algumas pagam o mínimo, outras pagam mais que o mínimo. E também tem aquelas que pagam até 100% do lucro em dividendos. Em outras palavras, ela distribui todo o lucro para os seus acionistas. E como eles são calculados? Vamos lá. Eles são calculados por ação, o que significa que cada acionista recebe os dividendos baseado no número de ações que ele detém. Por exemplo, digamos que você possui 1.000 ações da Ambev e ela decide pagar um dividendo anual de R$1 por ação. Então, o seu dividendo será de R$1.000. Então, é 1.000 ações vezes R$1 que vai dar R$1.000. Mais adiante nessa Masterclass eu vou falar mais sobre isso em detalhes, ok? Mas será que existe algum outro tipo de pagamento de dividendos? Vamos ver. Bom, existem 2 tipos de pagamentos em dinheiro pelas empresas, que é os juros sobre o capital próprio e os dividendos. Em termos práticos, para você, investidor, eles não têm diferença, tá? Você simplesmente vai receber o valor na sua conta na corretora. Mas existe uma diferença tributária para a empresa, tá? Vamos lá. Os dividendos eles são pagos para os investidores após a empresa pagar os impostos. Logo, eles vêm líquido de R. Já os juros sobre capital próprio eles são pagos aos investidores antes da empresa pagar os impostos. Então, eles são pagos na forma bruta, incidindo uma alíquota de IR de 15%. Mas o imposto ele é retido na fonte, então você nem precisa se preocupar com isso. O que ocorre é que existe um limite máximo que pode ser distribuído em juros sobre capital próprio, e por essa razão, normalmente, as empresas distribuem seus lucros na forma de dividendos e também juros sobre capital próprio. Ótimo! E qual a periodicidade desses pagamentos? Então, isso varia de acordo com a política de dividendos de cada empresa. Essa periodicidade ela pode ser mensal, trimestral, semestral, anual. E para saber a periodicidade de uma empresa específica, você pode obter essa informação acessando a área de RI da empresa. Caso você não saiba, RI significa Relações com Investidores e é o departamento responsável por atender e informar os acionistas da empresa, tá? Então, você deve entrar no site da empresa e procurar por essa área. E lá, então, você vai procurar pelo documento Política de Dividendos. Nesse documento, você encontra as informações a respeito da periodicidade de pagamentos, ok? E quais são as datas mais importantes que você deve conhecer? Vamos lá, basicamente são 4 datas importantes em relação aos dividendos. A primeira data é a data da Assembleia Geral Ordinária, a tal da AGO. Depois nós temos a data último dia com, depois data ex-dividendos e por fim a data de pagamento. Vamos ver cada uma delas. Data da Assembleia Geral.
é a data na qual é definido todas as outras datas e também o valor a ser distribuído em dividendos. Essa é a data que o Conselho de Administração da empresa aprova o pagamento. E assim que é tudo aprovado e definido, a empresa anuncia ao mercado, ok? Depois nós temos então a data último dia com. Essa é a data limite no qual o detentor das ações ele tem o direito a receber o dividendo. Em outras palavras, para ter o direito a receber os dividendos, você precisa virar o dia com as ações, ok? Data ex-dividendos. Ela é a data após a data com, tá? Ou seja, quem comprar as ações a partir dessa data não tem mais direito a receber aqueles dividendos anunciados. Data de pagamento. É a data que será efetivamente pago os dividendos. É o dia que o dinheiro estará disponível na sua conta na corretora. Aqui um exemplo de comunicado ao mercado da Arezzo, referente ao pagamento de dividendos. E veja que todas as datas importantes constam no documento, ok? E aqui você pode ver onde encontrar essa informação dentro do Guia Invest, tá? Lá na seção Proventos da empresa. Então vamos adiante. E quais os indicadores mais relevantes para quem busca escolher ações boas pagadoras de dividendos? Bom, vamos lá. Existem dois indicadores importantes que você deve considerar na hora de selecionar as ações boas pagadoras de dividendos. São eles, o Dividend Yield e o Dividend Payout. O Dividend Yield é um indicador que simplesmente mede o quanto a empresa paga de dividendos em relação ao preço da ação. Lembrando que é sempre medido usando a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma empresa pagou R$ 4,00 em dividendos nos últimos 12 meses e as suas ações estão sendo negociadas a R$ 50,00. Então, o Dividend Yield atual dessa empresa é de 8%. Depois nós temos então o Dividend Payout, que é um indicador que nos mostra qual o percentual do lucro da empresa que está sendo distribuído na forma de dividendos para os acionistas. Por exemplo, digamos que uma empresa divulgou lucro de R$ 100 milhões no último ano e distribuiu 50 milhões em dividendos. Então, o dividend payout dela é de 50%. Isso significa que os outros 50% ficaram retidos na empresa para que ela possa reinvestir no negócio, por exemplo, certo? Aqui você pode ver um exemplo de onde encontrar esses indicadores dentro do Guia Invest. Então, basta acessar o raio-x da empresa e procurar pelo Dividend Yield e pelo Payout. Então vamos adiante. E quais as vantagens de investir em empresas que pagam bons dividendos? Bom, na minha visão, existem basicamente 3 grandes vantagens. Primeira vantagem é a baixa volatilidade em relação às outras ações do mercado. Deixa eu explicar. Os investidores em dividendos, eles tendem a ser mais comprometidos porque eles querem receber renda e por isso eles não ficam comprando e vendendo a todo momento. Eles querem receber renda independente de como está o mercado de ações. Isso faz com que, naturalmente, as ações com essas características tendem a oscilar menos. A segunda vantagem é a geração de renda passiva regular. Investindo em ações que pagam bons dividendos, você garante uma renda passiva regular, da mesma forma que um investidor que tem um imóvel para alugar e ganha todo mês com o valor do aluguel. Você que investe em ações de dividendos vai receber regularmente um valor referente à quantidade de ações que possui. Então, essa é uma forma de garantir uma remuneração ao longo do tempo sem precisar ficar vendendo as suas ações, certo? E a terceira e última vantagem é ganhar mesmo com o mercado em queda. Como o objetivo maior é ter uma renda passiva com os dividendos, o investidor focado em dividendos não precisa se preocupar muito se o preço das ações está caindo no curto prazo, porque ele vai continuar recebendo os seus dividendos desde que a empresa continue tendo lucro, ok? Agora chegou a hora de você conhecer finalmente os 5 passos para escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. E depois, logo em seguida, eu vou mostrar para você a quantia que você precisa juntar para receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E também eu vou mostrar quanto você precisa investir todo mês para juntar essa quantia, caso você ainda não tenha essa quantia hoje, ok? Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é filtrar as empresas pela liquidez diária. E para isso, a gente vai tirar da nossa busca as empresas que têm um volume médio diário inferior a R$ 100 mil. Assim, a gente vai eliminar aquelas empresas muito pequenas que podem ter seus preços distorcidos pela baixa liquidez de negociação. O segundo passo
é filtrar as empresas que apresentaram lucros constantes nos últimos 5 anos, pelo menos. A gente quer empresas que tenham apresentado lucro. Afinal, para pagar dividendos, o pré-requisito básico é ter lucro, certo? E olhar apenas para o lucro dos últimos 12 meses é muito pouco, é muito arriscado. Por isso a gente vai olhar para os últimos 5 anos, beleza? Maravilha. Terceiro passo. Agora que nós temos empresas com liquidez mínima de negociação de R$100 mil por dia e que tiveram lucros positivos nos últimos 5 anos, nós vamos filtrar apenas aquelas que distribuíram dividendos de forma consistente, pelo menos nos últimos 5 anos, ok? Ótimo. Agora então vamos para o quarto passo. Lembra do dividend payout? Aquele indicador que nos diz qual o percentual de dividendos que a empresa distribuiu? Então, agora a gente vai filtrar aquelas empresas que apresentam payout médio de 3 anos menor ou igual a 90%. Bom, a ideia aqui é eliminar as empresas que têm um payout muito elevado, ou seja, próximo de 100%. Mas por que isso? Bom, porque empresas que pagam grande parte dos seus lucros em dividendos, elas podem ter problemas de manter esse pagamento em momentos de dificuldades financeiras. Então a gente quer evitar isso, ok? Afinal, a nossa seleção de ações boas pagadoras de dividendos ela deve ser segura, tá? A gente não quer correr risco desnecessário. Agora vamos para o último passo dos 5 passos, tá? Então, o quinto passo é pegar todas as empresas que sobraram e ordenar pelos maiores dividend yield. Simples assim, tá? Então, lembra do dividend yield, aquele indicador que nos diz o percentual pago de dividendos em relação ao percentual da empresa? Bom, então agora a gente vai buscar aquelas que têm maior dividend yield. Assim a gente vai ter uma lista segura e confiável das melhores ações pagadoras de dividendos. E aqui vai um detalhe. Eu recomendo você usar o dividend yield médio de 3 anos para a gente evitar distorções ao pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, ok? Então, agora que você já entendeu todos os passos, vamos olhar todos eles juntos de uma vez só. Então, o primeiro passo é filtrar empresas com volume médio de 21 dias superior a R$100 mil. Depois, o segundo passo é filtrar empresas com lucros constantes nos últimos 5 anos. O terceiro passo é filtrar empresas com dividendos constantes nos últimos 5 anos. O quarto passo é filtrar empresas com payout médio de 3 anos inferior a 90%. E por último, a gente vai ordenar pelos maiores dividend yield médio de 3 anos. Simples, não é? Muito simples de fazer esse filtro. Mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, já eu vou mostrar como é que eu faço isso em menos de 30 segundos usando o GI Stock Guide, ok? Você vai ficar chocado com o que eu vou te apresentar, então segura aí, tá? E depois de colocar esses critérios, você vai ter acesso a isso em apenas um clique, tá? Eu sei que a promessa é grande, mas fica aí que você vai ver que isso é perfeitamente possível. Antes eu quero mostrar a você o potencial de se investir em ações boas pagadoras de dividendos. Em seguida, vou mostrar um estudo de caso em uma carteira de ações real que eu montei especificamente aqui para essa Masterclass. Então, olha isso. Se uma carteira de ações hipotética paga, em média, 6% de dividendos anuais, você teria, em uma carteira de 100 mil, R$6 mil ao ano de dividendos, o que seria o equivalente a R$500 por mês. Numa carteira de 500 mil, você teria R$30 mil ao ano de renda, né, de dividendos, o que seria o equivalente a R$2.500 por mês. E numa carteira de 1 milhão de reais, você teria 60 mil ao ano de renda de dividendos, o que seria o equivalente a 5 mil por mês de dividendos, ok? Bom, cabe uma ressalva aqui. Lembrando que esse valor é de renda passiva, tá? Ou seja, você ainda tem as ações que é o seu patrimônio e que tende a se valorizar ao longo do tempo. E dá até para a gente fazer uma analogia com o mercado imobiliário, que você ganha aluguel de um imóvel, por exemplo. O aluguel é a renda passiva e você continua sendo o proprietário do imóvel. Então, também dá para comparar com uma árvore que dá frutos. Você pode consumir os frutos e a árvore continua crescendo com o passar do tempo. Mesmo consumindo todas as frutas, todos os frutos, você ainda tem a árvore. É a mesma lógica com as suas ações que pagam dividendos. Então, veja aqui nessa animação a comparação entre um investimento na poupança em relação a um investimento em ações boas pagadoras de dividendos.
Agora veja um caso prático de quanto você precisaria ter investido para receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Eu escolhi a Comgás, tá? Que ela é uma empresa com bons indicadores e que apresentou alto pagamento de dividendos nos últimos 3 anos. A média do dividend yield dela de 3 anos foi de 18,2%, que é um caso atípico, tá? Só para deixar claro aqui. Não é comum você encontrar ações com um dividend yield alto como esse, tá? Mas é apenas para mostrar para você o que é possível, tá? Então a gente vai considerar que ela mantenha esse dividend yield médio pelos próximos anos. Então, nesse caso, você teria que juntar R$ 143 mil e investir tudo em ações da Comgás para receber exatos R$ 2.154 de dividendos todo mês. Só tem um alerta importante nesse momento, tá? Investir tudo numa única empresa não é uma estratégia inteligente, porque se algo de errado acontece com essa empresa, o risco de perder uma parte do seu capital é muito elevada. A solução para isso é diversificar entre mais empresas. Então, agora a gente vai ver como é que seria o dividend yield médio esperado por uma carteira de 10 empresas reais, ok? Eu vou mostrar na prática como fazer isso de forma rápida e segura. Então a gente vai ver como seguir os 5 passos que eu mostrei aqui usando o GI Stock Guide, que é uma ferramenta disponível para os assinantes do plano Pro do GuiInvest. E esse plano tem o valor de R$ 1.497 por ano. Bom, então eu estou aqui no GuiInvest, tá? Eu loguei na minha área do GuiInvest, botei meu login e senha e estou aqui, tá? Então é o seguinte, nós vamos entrar aqui no Stock Guide e minhas estratégias. Vou criar uma nova estratégia. Vou botar aqui melhores dividendos. Ok. Então vamos lá, vou começar a aplicar aqui os nossos passos, tá? E eu não vou deixar mostrando as empresas aqui do lado em respeito aos nossos assinantes que pagaram para ter acesso a essa ferramenta, tá? Mas não se preocupe que, em termos didáticos, nada vai ser perdido. Eu vou mostrar o passo a passo perfeitamente. Vamos lá, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser em relação à liquidez, né? Então o primeiro critério é a gente filtrar as empresas pela liquidez diária. E para isso a gente vai tirar da nossa busca, então, as empresas que têm volume médio diário inferior a R$ 100 mil. Assim, a gente vai eliminar aquelas empresas muito pequenas que podem ter seus preços distorcidos pela baixa liquidez de negociação. Então, vamos lá. Eu vou acessar aqui e vou escolher o volume médio de 21 dias. Aí, vamos filtrar e vou colocar, então, todas que são... Eu só quero aquelas que são maior ou igual a 100 mil. Ótimo, beleza. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo, então, o segundo critério vai ser filtrar as empresas que apresentaram lucros constantes nos últimos 5 anos. Então, a gente quer as empresas que tenham apresentado lucro, né? Afinal, para pagar dividendos, o pré-requisito básico é ter lucro. E olhar apenas para o lucro dos últimos 12 meses é muito pouco, é muito arriscado. Então eu vou buscar só aquelas que tiveram lucro nos últimos 5 anos. Então eu vou acessar aqui, vou aqui embaixo em análise, e vou escolher o lucro dos últimos 5 anos que está aqui. E aí eu vou fazer um filtro, eu vou filtrar, eu quero ver só aquelas que atendem esse critério. Beleza. Maravilha. Vamos para o próximo item, o próximo passo, que são os dividendos constantes dos últimos 5 anos. Agora, então, que nós temos empresas com liquidez mínima de negociação de 100 mil por dia e que tiveram lucros positivos nos últimos 5 anos, a gente vai, então, filtrar apenas aquelas que distribuíram dividendos de forma consistente nos últimos 5 anos. Então, eu vou acessar aqui e vou escolher dividendos aqui. E agora eu vou filtrar todas aquelas que atendem esse critério. Beleza? Perceba aqui embaixo que diminuiu o número de opções. Próximo passo, então, a gente vê o payout médio de 3 anos. Então, agora, vamos ver então esse quarto item, o quarto critério, né? Que é em relação a dividend payout.
O dividend payout, então, é aquele indicador que nos diz o percentual de dividendos que a empresa distribuiu, né? Então, a gente vai querer filtrar aquelas empresas que apresentaram payout inferior a 90%, tá? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui. Payout de 3 anos. Tá aqui. E aí eu vou entrar aqui e vou fazer um filtro. Eu quero ver todos que atendem, ou seja, que atendem o critério de ser menor ou igual a 90%. Ótimo. Maravilha. Agora, nós vamos para o último item, tá? Que é o dividend yield médio de 3 anos. Então, a gente vai para o último critério, que é ordenar essa nossa busca pelos maiores dividend yield médio dos últimos 3 anos, tá? E aí nós vamos ter uma lista bastante segura e confiável das melhores ações pagadoras de dividendos na bolsa. Então, eu vou entrar aqui e vou escolher o dividend yield médio de 3 anos. Então, aqui eu vou ordenar do maior para o menor. Então, nesse momento, eu tenho uma lista com as melhores ações pagadoras de dividendos de uma forma bastante segura, ok? Com esse estudo, eu consegui montar uma carteira de dividendos segura e confiável. Eu procurei selecionar 10 empresas diversificando setores para reduzir o risco. Então, veja que o dividend yield médio da carteira ficou em 6,4% ao ano. E agora vamos ver quanto você precisaria investir, tá? Então, seguindo a ideia de receber R$ 2.154 por mês de dividendos, considerando o dividend yield médio da carteira de 6,4% ao ano, você teria que juntar o valor de R$ 404 mil para garantir esses dividendos. Então, veja aqui nessa tabela qual é o montante que você precisaria juntar para receber dividendos de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 4.000 e R$ 5.000 por mês. Então, eu imagino que apenas alguns poucos de vocês têm esses montantes para começar hoje a receber esses dividendos. Outros já têm algum valor guardado, mas ainda distante dessa quantia. E tem aqueles que vão ter que partir do zero, tá? E para vocês que vão partir do zero, eu vou mostrar quanto vocês precisam investir todo mês para chegar lá. Eu vou mostrar o quanto você precisa investir para atingir esse valor. Mas antes eu preciso explicar a estratégia para isso. Basicamente, existem duas grandes etapas em nossas vidas quando o assunto é investimento e geração de renda passiva, tá? A primeira etapa é o momento de acumulação de capital. Essa é a fase que você vai acumular dinheiro investindo todo mês até chegar no seu objetivo, que pode ser juntar 100 mil, 400 mil, 1 milhão, 2 milhões. Cada um tem o seu objetivo porque cada um sabe quanto que deseja receber dividendos mensais. O maior objetivo nessa fase é fazer o seu dinheiro crescer o mais rápido possível. E qual é a estratégia que você pode adotar nessa primeira etapa? Bom, eu enxergo 2 formas seguras de fazer isso. A primeira é escolher ações de empresas de qualidade com ótimos fundamentos, mas não necessariamente que pagam altos dividendos. E a segunda é a estratégia de escolher ações com bons fundamentos e que ainda pagam altos dividendos. Mas nesse caso, você vai ter que reinvestir 100% dos dividendos recebidos, ok? A segunda grande etapa disso que eu estou explicando é o momento de desfrutar desse capital, desse dinheiro. Essa fase ela pode acontecer quando você tiver 40, 50 ou 60 anos ou mais, tá? Isso só vai depender de você. Quanto antes você começar a fase de acumulação, antes você vai chegar na etapa de usufruir dos dividendos. E em seguida eu vou mostrar quanto que você precisa guardar todo mês para chegar lá. Essa é a etapa que você vai desfrutar da renda gerada pelos dividendos pagos das ações que você tem na sua carteira de investimentos. Lembrando que nessa etapa o principal objetivo não é mais fazer o seu patrimônio crescer, e sim apenas colher os frutos, ok? Na prática, o seu patrimônio tende a crescer, mas em ritmo mais devagar do que na fase de acumulação. E qual é a estratégia que você pode adotar nessa segunda etapa? Bom, é a estratégia de investir em ações que pagam bons dividendos, sem a necessidade de reinvestir os dividendos, ok? Ou seja, você vai poder gastar todos esses dividendos. Lembrando ainda que se você está investido em empresas que vêm crescendo e apresentando lucros, o preço das ações tende a se valorizar ao longo do tempo. Em outras palavras, você pode gastar os seus dividendos e o seu patrimônio vai continuar se valorizando, certo?
Então agora vamos ver quanto que você precisa investir todo mês na etapa de acumulação. Vamos imaginar, então, a situação do Pedro, tá? O Pedro, ele é uma pessoa que está com 30 anos de idade, ele é casado, tem um filho, é empregado de uma empresa privada e ele recebe um salário mensal de R$ 2.154, tá? E o seu grande sonho, então, é chegar aos 50 anos de idade sem precisar mais trabalhar por necessidade. Em outras palavras, ele deseja receber de dividendos o mesmo que ele recebe de salário hoje. Nesse caso, para atingir esse objetivo, considerando o período de 20 anos, com uma rentabilidade média de 1,5% ao mês, que é possível de conseguir historicamente no mercado de ações, o Pedro teria que investir R$ 174,98 por mês. E no final do período, ele teria acumulado o valor de R$ 404 mil para montar uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos. Agora, vamos imaginar que o Pedro, ele já tem um dinheiro guardado, tá? Digamos que ele tenha R$ 5 mil para começar o processo de acumulação. Nesse caso, ele teria que investir R$ 97,81 por mês. Então, veja, se ele puder investir mais do que isso, ele vai chegar no objetivo final mais rápido ainda. Então, bom, talvez você possa estar se perguntando nesse momento se realmente é possível obter uma rentabilidade de 1,5% ao mês investindo em ações. Eu entendo que pode parecer muito, mas isso é perfeitamente possível quando se investe em ações de boas empresas, ou boas empresas, tá? E essa rentabilidade ela pode ser considerada conservadora se a gente não considerar o reinvestimento dos dividendos. Então veja aqui nessa tabela o retorno médio mensal histórico de 15 anos de algumas ações com e sem o reinvestimento de dividendos, tá? Então veja, por exemplo, aqui a primeira da lista, ó, a VEG. Tá? Ela teve um retorno médio de 1,52%, tá? E com o reinvestimento dos dividendos chegou a 2,01%. Tá? Então veja aí que por esses exemplos é perfeitamente possível. Agora, talvez você possa estar se perguntando se vale a pena investir em ações com tão pouco dinheiro, como eu mostrei nessas simulações. Já que existem taxas a serem pagas nesse tipo de investimento, como no caso da taxa de corretagem, que é um valor fixo que você paga para cada compra e venda de ações. Esse valor ele varia de 5 a uns R$20 dependendo da corretora, tá? E depois ainda tem a taxa de custódia, que varia de 8 a uns R$15 por mês. Mas aí que entra uma boa notícia para te passar. A boa notícia é que hoje existe uma corretora que não cobra nenhuma taxa para você investir em ações. E sim, ela é custo zero para corretagem e para custódia. E não tem nenhuma pegadinha, tá? É taxa zero de verdade. Aliás, é a corretora que eu estou utilizando para meus investimentos hoje. E daqui a pouco eu vou revelar qual é essa corretora e por que eu recomendo ela para você, tá? Em outras palavras, com custo zero para compra e venda de ações, a resposta é que sim, vale a pena investir com pouco dinheiro, mesmo que você tenha menos de R$100 por mês, ok? Com esse passo a passo que você acabou de aprender, você tem um processo seguro, simples e eficiente para selecionar as ações boas pagadoras de dividendos e montar a sua carteira. E efetivamente receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E você pode colocar em prática esse processo agora mesmo. Mas eu preciso ser bastante honesto com você e avisar que vai dar muito trabalho, tá? Se você tiver tempo, eu recomendo que você vá em frente, tá bom? Aprender os detalhes sozinho, por conta própria, vai exigir muito do seu tempo e da sua energia, tá? Você vai acabar batendo a cabeça muitas vezes, vai perder dinheiro até aprender exatamente como se faz. E eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? Porque eu passei os últimos 14 anos estudando e praticando e desenvolvendo esse método. E para você que quer se aprofundar na ideia de começar a receber R$ 2.154 por mês de dividendos, eu preparei uma solução que eu chamei de Combo Viver de Dividendos, que entrega o passo a passo para você fazer isso. Mas antes de mostrar mais detalhes sobre o Combo Viver de Dividendos, eu preciso dizer por que eu montei esse pacote para você. Bom, muitas pessoas me perguntam por que eu compartilho essas dicas para todo mundo assim, tão abertamente, totalmente de graça. Por que não guardar isso tudo só para mim? Não é? E essa é uma ótima pergunta, mas a resposta é simples e sincera. Da mesma forma que esse conhecimento ajudou a transformar a minha vida para melhor, eu também quero ajudar a melhorar a vida de outras pessoas.
Eu acredito fortemente que investir bem o dinheiro tem o poder de transformar para melhor a vida de qualquer pessoa. E eu acredito que a educação financeira é um dos caminhos mais efetivos para se alcançar uma vida mais livre. E eu realmente acredito nisso porque foi o que aconteceu comigo e com a minha família. O conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos 14 anos investindo em ações me permitiu desenvolver um método próprio que eu usei para ajudar meu pai a gerar renda com dividendos e também me possibilitou realizar um sonho pessoal, o sonho de abrir meu próprio negócio. E ainda, eu quero destacar aqui para você que o fato de outras pessoas terem resultados com dividendos não afeta em nada os meus resultados, ok? Então, eu resolvi de alguma forma retribuir e dividir meu conhecimento para ajudar outras pessoas a investir de forma inteligente para realizarem os seus sonhos e alcançarem maior liberdade financeira. Mas afinal de contas, o que é o Combo Viver de Dividendos? Bom, o Combo Viver de Dividendos é um pacote que contempla tudo que uma pessoa comum que não tem conhecimento prévio e nem experiência com investimentos precisa para montar uma carteira de ações e começar a receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Você vai conhecer o passo a passo para fazer isso com pouco esforço, mesmo que hoje você ainda não tenha dinheiro guardado, receba um salário baixo e tenha pouco tempo para se dedicar. Veja o caso do investidor paulistano Luiz Barsi, que talvez você conheça. Ele começou do zero e hoje ele recebe um salário milionário apenas em dividendos pagos pelas empresas onde ele investe. Ele diz que qualquer pessoa pode enriquecer na bolsa e não é preciso ter muito dinheiro. Ele fala para começar pequeno, mas não parar nunca, tá? E aqui nós temos também o caso do William Vollers, que conquistou a liberdade financeira em 10 anos e 5 meses. E hoje, os dividendos que ele recebe já cobrem o seu custo de vida com folga. Eu conheci os detalhes da história do William na entrevista que eu fiz com ele alguns meses atrás. E nessa entrevista ele relata que o segredo é investir regularmente em boas ações, mesmo que seja uma pequena quantia, tá bom? O Combo Viver de Dividendos é um pacote completo com materiais selecionados que eu organizei para que pessoas comuns possam montar a sua carteira de ações e começar a receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E esse combo ele é uma combinação de 3 itens. O primeiro é o treinamento online Como Viver de Renda, que tem o preço oficial de R$ 3.360 no site do Guinvest. Ele é um treinamento 100% online em videoaulas gravadas que ensinam como receber dividendos mensais com os 3 principais investimentos geradores de renda passiva, que são as ações pagadoras de dividendos, os fundos de investimentos imobiliários e os títulos públicos que pagam juros semestrais. Todas as aulas elas estão dentro de uma área exclusiva que você vai receber acesso com login e senha. O conteúdo vai estar disponível por 1 ano, possibilitando que você veja as aulas no seu tempo e possa rever quantas vezes achar necessário, certo? E ele é composto por 5 módulos, com videoaulas curtas, todas elas gravadas, algumas teóricas e outras práticas, ok? No primeiro módulo, você vai descobrir os princípios que norteiam o método para obter renda passiva imediata. No segundo módulo, você vai descobrir uma maneira diferente de investir no Tesouro Direto, possibilitando o recebimento de renda a cada 6 meses. No terceiro módulo, você vai descobrir como investir em fundos imobiliários para receber o valor de um aluguel todos os meses na sua conta. No quarto módulo, você vai descobrir o método Guinvest para viver de dividendos através de ações seguras e altamente rentáveis. E no quinto e último módulo, você vai aprender as informações importantes para ter o máximo de aproveitamento nos seus investimentos de maneira simples, segura e eficaz. E o segundo item do combo é a assinatura de 12 meses do plano Pro do Guinvest, que tem o preço oficial de R$ 1.497 no site do Guinvest, ok? Essa é a ferramenta que eu utilizei para selecionar as ações e montar a carteira de dividendos agora há pouco, tá? E com essa ferramenta você vai ser capaz de ganhar agilidade na hora de selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos. Você vai ser capaz também de tomar suas próprias decisões de investimentos na bolsa sem depender das dicas tendenciosas de analistas, tá? Você vai poder investir com segurança através de dados confiáveis e você vai perder o medo de investir em ações, já que agora você tem as informações para fazer isso, ok? O terceiro item do combo é o livro digital Sementes da Riqueza, que tem o valor de R$ 97. Esse é um material exclusivo do Guinvest que vai ajudar você a mudar os seus conceitos sobre dinheiro e adotar hábitos de pessoas bem-sucedidas. Com a leitura e a aplicação das atividades propostas nesse livro, você vai ser capaz de substituir uma mentalidade destrutiva sobre o dinheiro
para uma mentalidade de riqueza e abundância, tá? E eu posso dizer o seguinte, ó, nada é mais poderoso para você conseguir montar uma carteira de ações que pagam dividendos mensais do que ter a mentalidade correta, ok? E o que você vai descobrir com todos os itens do combo Viver de Dividendos é único e inédito no mercado. E as razões para afirmar isso são as seguintes. O treinamento ele aborda questões contraintuitivas e conceitos que vão contra o que a maioria das pessoas pensam sobre investimentos. Esse é um método descomplicado, ele é seguro e eficaz de geração de renda passiva com dividendos, enquanto que os outros ensinam técnicas complexas e de difícil aplicabilidade. E esse é um método testado, um passo a passo, algo que 99% dos materiais que existem por aí no mercado não fazem, tá? E agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com R$ 2.154 a mais na sua conta todo mês? Você vai trocar seu carro usado por um 0 km? Vai comprar uma casa ou um apartamento maior? Vai trabalhar menos e passar mais tempo com a família? Vai viajar de férias a cada 3 meses? O que eu demorei mais de 14 anos para descobrir, lendo dezenas de livros, horas e mais horas de estudo, fazendo uma graduação que levou 6 anos e uma pós-graduação de 2 anos que me custou uns R$10 mil na época, perdendo dinheiro, errando e batendo a cabeça, você vai aprender tudo isso em no máximo 4 semanas. E é isso que o combo Viver de Dividendos vai entregar para você. Bom, se a gente somar separadamente todos os materiais do combo Viver de Dividendos, o valor total fica em R$ 4.954. E você deve conhecer aquela frase famosa que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. O fato é que pelo tamanho da transformação que o combo Viver de Dividendos pode causar na sua vida financeira, ele não poderia ser barato. Veja aqui o relato do Joaquim. Ele falou: faço investimentos em ações há alguns anos. Desde o início me interessei por empresas pagadoras de dividendos. Porém, eu não tinha muito conhecimento da análise fundamentalista e acabei me perdendo no caminho, embora eu tenha obtido mais ganhos que prejuízo. Se eu tivesse feito o curso do Guinvest há uns 8 ou 10 anos atrás, eu já teria adquirido e conquistado a minha liberdade financeira. Porém, aqui vai uma boa notícia para você que está me assistindo. Esse combo ele inclui o passo a passo do que é, na minha opinião, o método mais poderoso de geração de renda passiva para pessoas comuns que realmente desejam receber R$2 mil por mês de dividendos e não querem perder tempo estudando tudo sobre investimentos. Isso realmente tem valor. Mas continua aqui comigo que eu tenho uma oportunidade exclusiva para você agora, tá? E se você achou que esses 3 itens já eram bons, eu ainda vou entregar um super bônus exclusivo. E é o seguinte, olha só. Como algumas pessoas precisam primeiro juntar um dinheiro para poder montar a sua carteira de dividendos, eu resolvi ajudar com algo nesse sentido. Por essa razão, eu estou entregando como super bônus o treinamento online Como Acumular Riqueza, que tem o valor de R$ 3.360 se você se inscrever diretamente no site do Guinvest. Esse treinamento ele é perfeito para você que ainda não investe em ações ou para você que já investe, mas não soube fazer do jeito certo e perdeu dinheiro. E mais, ele foi projetado para pessoas comuns que estão construindo patrimônio, especialmente para você que está começando do zero. Você vai aprender a selecionar e analisar ações de forma rápida e segura. Só que aqui vai um aviso importante, tá? Apenas os 25 primeiros que adquirirem o combo Viver de Dividendos vão levar esse super bônus. E deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. A primeira razão é porque esse treinamento ele é vendido separadamente. E não é justo eu oferecer de graça para todo mundo como bônus, já que vários alunos pagaram por ele. Inclusive, no momento que eu estava preparando essa Masterclass, nós tínhamos exatos 3.772 alunos matriculados nesse treinamento especificamente. E esse número ele vem crescendo dia a dia. Por isso, eu acredito que essa condição ela só é justa apenas para quem está realmente comprometido com a sua transformação financeira. E a segunda razão é porque eu quero valorizar as pessoas que são mais decididas e sabem agir quando uma oportunidade aparece. E se você é uma dessas pessoas, essa é a sua chance de provar isso. Normalmente, essas pessoas são aquelas mais comprometidas e, consequentemente, são aquelas que têm resultados mais rápidos durante o treinamento. Então, se você realmente tem interesse, seja rápido em clicar no botão de inscrição na hora que eu liberar. E não vacila porque a sala está lotada e muita gente vai querer, infelizmente alguns vão perder porque não souberam agir rápido. Eu até recomendo que você fique com seu cartão de crédito na mão, ok? E eu vou liberar o botão de inscrição em seguida, tá? Bom, depois não adianta reclamar, eu já avisei.
Caso a página de venda demore para carregar, olha só, eu peço que você continue tentando, tá? Às vezes isso acontece porque devido ao grande número de pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, tá? Mas se você não tem muito interesse nesse treinamento especificamente, pode relaxar, pode ficar tranquilo. Você vai poder adquirir ele a qualquer momento através do site do Guinvest pelo preço oficial de 3.360, certo? Então, resumindo, veja agora tudo que você está prestes a receber nos próximos minutos com o Combo Viver de Dividendos. É o treinamento Como Viver de Renda, que tem o preço oficial de 3.360, 12 meses do Plano Pro do Guinvest, que tem o preço oficial de 1.497, o livro digital Sementes da Riqueza, que tem o preço oficial de R$ 97, e ainda o Super Bônus, que é o treinamento Como Acumular Riqueza, para os 25 primeiros, tá? Que tem o preço oficial de 3.360. Então, tudo isso que você está levando agora, isso tem um valor total de R$ 8.314, tá? Agora, eu quero que você reflita sobre o seguinte. Muitas pessoas vão adquirir agora o Como Viver de Dividendos. E esse é o grupo daqueles que estão verdadeiramente comprometidos em transformar suas vidas, aprendendo como receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E vai ter um outro grupo, que é o grupo daqueles que, mais uma vez, procrastinaram, deixaram para depois, que deixaram passar uma grande oportunidade. E a minha pergunta para você é simples. Qual dos dois grupos você vai estar hoje? Bom, o valor para adquirir agora o Combo Viver de Dividendos e ainda levar o Super Bônus não vai ser de R$ 8.314, sim, nem R$ 4.000. Eu vou fazer uma condição especial para você que participou dessa Masterclass junto comigo e ficou até aqui agora nessa transmissão. Eu estou oferecendo essa oferta exclusiva para você porque isso faz parte da minha missão, a missão de transformar vidas através da educação financeira. E é o seguinte, eu vou liberar o botão de inscrição agora. Por isso, aqui vai o último aviso, apenas os 25 primeiros vão levar o Super Bônus. Então, investimento para adquirir agora o Combo Viver de Dividendos será de apenas 12 parcelas de R$ 140. Isso equivale a R$ 4,14 por dia. Veja, é menos do que um café expresso na padaria da esquina. E ainda mais barato que o quanto você deve pagar de TV a cabo todo mês. Que você talvez utilize menos do que gostaria. Então, veja só, isso é apenas uma fração do custo total que cobre a minha experiência pessoal de 14 anos e da minha equipe na produção e elaboração de todos esses treinamentos e ferramentas que você vai ter acesso imediatamente. E apesar dessa incrível oportunidade, eu preciso ressaltar que eu só quero ver pessoas sérias e comprometidas adquirindo o Combo Viver de Dividendos. Pessoas que realmente desejam mudar de vida, que verdadeiramente vão fazer o que tiver que fazer para receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Por esse motivo, eu digo aqui com toda a convicção, se você não tem esse desejo, não se inscreva, deixe essa oportunidade para outra pessoa. Até porque as vagas são limitadas e eu vou explicar o porquê disso em seguida. Então, clique no botão para adquirir o Combo Viver de Dividendos agora mesmo e ter acesso a tudo que você precisa para receber R$ 2.000 por mês de dividendos e transformar a sua vida financeira da sua família. Para que você se sinta 100% seguro ao aproveitar a sua oportunidade, você tem minha garantia incondicional de 14 dias. Se todo o material entregue no Combo Viver de Dividendos não ajudar você a montar uma carteira de dividendos para receber R$ 2.000 por mês, eu não vejo razão alguma de ficar com o seu dinheiro. Nesse caso, basta enviar um e-mail para o contato@guinvest dentro do prazo de 14 dias que a gente devolve todo o valor pago na inscrição do combo, ok? E diante de tudo que os itens do Combo Viver de Dividendos têm para mudar a sua vida financeira, eu arriscaria dizer que daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. E daqui a 5 ou 10 anos você vai se sentir completamente arrependido, querendo arrancar os cabelos por não ter começado a montar a sua carteira de dividendos ainda esse ano. Veja só o que a Silene, secretária de 47 anos, falou do curso Como Acumular Riqueza. Depois que eu descobri o treinamento Como Acumular Riqueza e assisti a primeira aula, eu literalmente chorei por nunca ter aprendido isso antes e saber o tempo de investimento que eu perdi. E o Abraão que disse, o meu único arrependimento com o Guinvest foi não ter conhecido antes. Eu tenho 50 anos e se eu tivesse começado com 40, eu já faria uma grande diferença. Por isso que hoje eu estou mostrando o que vocês ensinam para minha filha de 28 anos. Lembrando,
olha só, pessoal, lembrando que apenas os 25 primeiros levam super bônus, que é o treinamento Como Acumular Riqueza. Se você também deseja fazer parte desse seleto grupo de pessoas que estão se formando aqui nessa Masterclass, eu tenho o maior prazer em aceitar você. Agora eu preciso lembrar de algo importante. As vagas, para quem está aqui na sala de transmissão, são limitadas. E deixa eu explicar o porquê. Como esses treinamentos, eles exigem minha atenção e da equipe de suporte para atender todos os alunos, eu não posso permitir entrar muitas pessoas de uma vez só. E por essa razão, eu limitei o número de vagas para quem está assistindo essa Masterclass. Assim, as vagas podem esgotar a qualquer momento antes do encerramento dessa transmissão. Então, clique no botão para adquirir o combo Viver Dividendos agora mesmo. Esse é o material mais efetivo, simples e descomplicado para que uma pessoa comum que tem pouca ou nenhuma familiaridade com investimentos possa montar uma carteira de ações e conseguir receber R$2.000 por mês de dividendos, tá? Agora você pode estar se perguntando se o combo Viver Dividendos é para você. Bom, ele é para quem já possui o hábito de poupar mensalmente, é para quem está disposto a investir e administrar seu dinheiro por conta própria e é para quem deseja efetivamente aprender como receber R$2.000 por mês de dividendos. E ele não é para quem acredita que é possível receber R$2.000 por mês de dividendos da noite para o dia, não é para quem é ansioso e não tem paciência de esperar alguns anos para obter uma renda passiva com dividendos, e ele não é para quem acredita que existe uma fórmula mágica para ganhar dinheiro na bolsa, ok? Bom, se você ainda continua aqui assistindo e ainda não adquiriu o combo Viver Dividendos, é porque você tem algumas dúvidas, certo? E isso é perfeitamente normal. Por isso que eu selecionei aqui as perguntas mais comuns das pessoas que escolhem aprender como receber dividendos mensais. Talvez você tenha as mesmas dúvidas. Então vamos lá. Pergunta. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha dessa oferta? Bom, antes de qualquer coisa, é muito bom que você seja alguém cético, tá? Isso não só é saudável, mas, como eu já falei, é uma das qualidades de um bom investidor. Eu estou oferecendo um método único e exclusivo, concebido por mim ao longo de 14 anos e desenvolvido pela equipe de especialistas do GuiInvest e que tem agradado a mais de 43 mil pessoas que, de uma forma ou de outra, nós já ajudamos a começar a investir na Bolsa de Valores e já tiveram resultados. Lembrando que você pode conhecer o método por 14 dias e pedir reembolso do valor investido se assim quiser, tá? Você só paga se gostar. Sem pegadinha e sem letra miúda. Pergunta. Vou precisar dedicar muito tempo para assistir todos os treinamentos do combo Viver Dividendos? Não. Com apenas 10 a 20 minutos por dia de dedicação, você completa os treinamentos em 2 meses sem maiores dificuldades. Todas as lições dos treinamentos estão em formato de vídeo curto, tá? E que vão direto ao ponto. E você vai poder assistir quando quiser, quantas vezes quiser, a hora que quiser. Você vai poder fazer o treinamento no seu ritmo, independente de onde você estiver, já que tudo é 100% online. Então, não precisa se preocupar com isso. Assim, você pode assistir do seu computador, do seu iPad, do seu smartphone mesmo, tá? E além disso, o plano Pro do GuiInvest, ele foi projetado para facilitar a sua vida de investidor. Logo, ele vai ajudar você a economizar tempo. Pergunta. Vou conseguir colocar em prática sozinho a ideia de montar uma carteira de ações para receber dividendos? Sim, com toda certeza. Basta um mínimo de dedicação. E lembre que o combo Viver Dividendos ele contempla o treinamento Como Viver de Renda, que ensina os 3 tipos de investimentos geradores de renda passiva imediata. O plano Pro do GuiInvest, que vai permitir que você aplique o método do curso de forma automatizada, sem ter que fazer conta ou pesquisas na internet. E por fim, você ainda vai levar de super bônus o treinamento Como Acumular Riqueza, que é o método do GuiInvest para acumulação de patrimônio investindo em ações de boas empresas, que é totalmente baseado em princípios simples, porém muito poderosos, tá? Por isso, você não vai ter maiores dificuldades de colocar em prática tudo que será ensinado. E lembrando que, para qualquer dúvida, você terá acesso à nossa equipe de suporte para ajudar você no que precisar. Muitas pessoas estão envolvidas para que você tenha a melhor experiência possível, tá? Veja só o caso do Demétrio, que comentou sobre o treinamento Como Acumular Riqueza. Ele disse: eu sempre tive dúvidas e medo da bolsa. Com o curso eu desmistifiquei esse mercado que agora é fácil para mim. E o Thiago, assinante do GuiInvest Pro, que disse: a ferramenta do GuiInvest Pro é muito simples e autoexplicável. Ela é extraordinária para ter acesso a uma análise fundamentalista.
e o retorno que o Hélio obteve em menos de uma semana usando o GainVest Pro. Ele falou, acabei de investir no GainVest Pro e em menos de 5 dias eu tive o retorno do valor investido. Vocês estão de parabéns pela imparcialidade e dedicação à educação financeira em nosso país. Muito obrigado. Pergunta. A ideia de montar uma carteira de ações para receber dividendos mensais vai funcionar para mim que tenho pouco dinheiro para investir por mês? Resposta. Claro que sim. Você pode investir valores a partir de R$100 todo mês. Lembrando que pequenos valores investidos de forma consistente ao longo dos anos geram grandes fortunas acumuladas, conforme você viu nessa apresentação. E não se preocupe com as taxas, porque hoje já existe uma corretora que não cobra nada para você investir em ações. E já já eu vou revelar a corretora que oferece esse benefício. Então veja o que disse a Leila, aluna do treinamento Como Acumular Riqueza. O GainVest me ajudou a abrir os olhos para a ideia de que a Bolsa de Valores não é só para os ricos. E o Cláudio, que já está recebendo dividendos. Depois de seguir todos os passos do André, eu consegui 53% de ganho de capital em 3 meses e já recebi cerca de R$500 em dividendos. Pergunta. A ideia de montar uma carteira de ações para receber dividendos mensais vai funcionar para mim que está começando do zero? Sim, o método GainVest ensinado dentro do combo Viver de Dividendos, ele pode ser colocado em prática mesmo que você ainda não tenha dinheiro investido, mas é obrigatório que você tenha capacidade de gastar menos do que ganha para poder investir todo mês. E mesmo que no começo seja apenas R$100, tá? Sendo assim, você pode começar do absoluto zero a multiplicação do seu patrimônio para receber os R$2.154 por mês de dividendos, ou até mais do que isso. Veja só o que falou o Luciano, um universitário de 22 anos. Ele disse: estou começando com pouco, é verdade, mas quando eu vejo meu dinheiro trabalhando para mim dessa forma, eu sei que o melhor ainda está por vir. Obrigado, André. Pergunta. O método GainVest vai funcionar para mim que não entendo nada de finanças e investimentos? Sim, o método GainVest é simples, descomplicado e acessível para investidores sem conhecimento prévio. Ele foi projetado e concebido para pessoas como você, que não querem se tornar especialistas, mas querem os resultados. Veja, os treinamentos foram estruturados para pessoas com nenhum conhecimento prévio de investimentos, muito menos de finanças e economia. As lições elas estão organizadas para apresentar apenas aquilo que é mais relevante para você investir de forma segura, descomplicada e eficaz. Apenas o essencial é ensinado. Nada de enrolação com informações burocráticas e irrelevantes em termos práticos. Veja o que o aluno Thiago comentou. Ele disse: eu recomendo assistir as videoaulas do André Fogaça do treinamento Como Acumular Riqueza. Se você não aprender a investir em ações com ele, então não aprende com mais ninguém. Pergunta: quanto tempo eu vou levar para selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos? A resposta é a seguinte: apenas o tempo de um clique. Sim, através do acesso de 12 meses do Plano Pro do GainVest, você vai poder usar os estudos prontos do GI Stock Guide que indicam as melhores ações pagadoras de dividendos. E mesmo que você queira seguir o passo a passo para montar a sua seleção customizada, o processo de seleção e análise de ações é super simples e rápido. E muito fácil de ser feito, conforme você viu aqui, como eu apresentei aqui ao longo dessa Masterclass, ok? E veja agora o que o Marcos comentou sobre o Plano Pro do GainVest. Muito boa a ferramenta, tudo automatizado e organizado. Em 3 minutos eu já consigo saber que ação eu vou comprar no mês. Pergunta: isso lembra aqueles esquemas de fique rico sem trabalhar? Como é que eu sei que tudo isso é verdadeiro? Isso não é um esquema de fique rico sem trabalhar. O GainVest ela é uma plataforma digital para investidores e que ajuda pessoas comuns a investirem por conta própria na Bolsa de Valores desde 2008. Então a gente já possui um blog, uma plataforma de dados de empresas e treinamentos. Hoje nós temos 43 mil clientes entre assinantes do Plano Pro do GainVest e alunos dos treinamentos. Se a gente fosse desonesto com nossos clientes, a gente não teria a reputação que a gente tem hoje, tá? Então a gente jamais colocaria em risco a imagem que a gente conquistou com muito esforço e levamos muito tempo para conquistar. Pergunta: se a ideia de receber dividendos mensais é algo tão bom, por que você não usa apenas para você? Por que você está compartilhando essa estratégia com outras pessoas? Resposta: essa é uma ótima pergunta, mas a resposta é simples e sincera. Da mesma forma que esse conhecimento ajudou a transformar a minha vida para melhor, eu também quero ajudar a melhorar a vida de outras pessoas.
O conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos 14 anos investindo em ações me permitindo ajudar meu pai a gerar renda com dividendos e me possibilitou realizar um sonho pessoal, que foi o sonho de abrir meu próprio negócio. Então eu resolvi de alguma forma retribuir e dividir o meu conhecimento para ajudar outras pessoas a investir de forma inteligente para realizarem os seus sonhos e alcançarem maior liberdade financeira. E ainda eu quero destacar aqui para você que o fato de outras pessoas terem resultados com dividendos não afeta em nada os meus resultados. Pergunta: eu vou receber uma lista das ações que mais pagam dividendos? Não. E isso é uma boa notícia para você. Veja, dentro dos treinamentos você vai aprender o passo a passo para acessar os estudos dentro do Plano Pro do GuiInvest, que apresentam a lista das melhores ações pagadoras de dividendos. E você vai poder acessar essa lista atualizada com apenas um clique, sempre que achar necessário. E ainda você vai ser capaz de criar suas próprias listas de ações de acordo com os critérios que considerar mais relevantes. Tá? Lembre-se daquele provérbio chinês que diz o seguinte: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida. Esse é o meu lema com você. Próxima pergunta. Eu realmente vou conseguir receber R$ 2.154 por mês de dividendos? Resposta. Uma das principais características do investimento em ações é o fato de não haver garantia de retorno. Tá? Então, desconfie de quem promete resultado garantido. No entanto, quando não se pode prever o retorno, uma forma de projetar os resultados futuros é olhar para os resultados passados. E, historicamente, segundo estudos das mais variadas fontes, a gente pode afirmar que o investimento em ações de boas pagadoras de dividendos tem recompensado os seus investidores com altos dividendos e estabilidade de pagamentos, conforme eu apresentei alguns casos ao longo dessa Masterclass. Logo, eu posso afirmar que se você seguir o método GuiInvest, a questão não será se você vai conseguir receber os R$ 2.154 por mês de dividendos, mas quando isso vai acontecer. Pergunta: eu não sou um grande tomador de risco. Esse é o método certo para alguém como eu? Resposta: sim. Eu acredito que o método GuiInvest é a maneira mais segura para alguém que deseja começar a investir em ações, mas tem um perfil conservador. Para deixar mais claro o que eu quero dizer, eu vou fazer a seguinte comparação. Investir sem o método GuiInvest, sem qualquer orientação, é o mesmo que você querer dirigir de São Paulo ao Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra a 180 km por hora, de noite, com chuva torrencial, sem GPS e trânsito intenso. Ou seja, as chances de acontecer uma tragédia é grande. E investir usando o método GuiInvest seria você fazer o mesmo trajeto a 90 km por hora, com dia ensolarado, pista vazia e com GPS. Isso significa dizer que não existe risco? Absolutamente não, mas as chances diminuem drasticamente. Por outro lado, se você está procurando nenhum risco, então esse método não é certo para você. Tá? Como em todos os tipos de investimentos, existe um risco real de perder uma parte do dinheiro investido. Se você busca risco zero, talvez seja melhor deixar o seu dinheiro investido apenas em títulos públicos do Tesouro. Você é o único que pode determinar a sua tolerância ao risco e com o que você se sente confortável, ok? Você que está no controle total aqui e eu quero que você possa dormir à noite sabendo que fez a escolha certa. Pergunta: por que eu nunca ouvi falar sobre essa ideia de receber dividendos mensais investindo em ações? Simples, porque a maioria das pessoas não tem ideia que isso existe. Veja só, o Brasil ainda é um país onde apenas uma pequena parcela da população investe em ações. Para ser mais exato, de um total de 209 milhões de pessoas, apenas 0,2% são investidoras de ações e recebem dividendos mensais. Enquanto que nos Estados Unidos, 65% da população investe em ações. Isso significa dizer que, infelizmente, 99,8% dos brasileiros não usufruem desse benefício que é acessível a qualquer um. Pergunta: essa estratégia de receber dividendos mensais é legal? Resposta: sim, é completamente legal. O mercado de ações no Brasil é altamente regulado e fiscalizado por órgãos governamentais como a CVM e o Conselho Monetário Nacional. E ainda, o pagamento de dividendos por parte das empresas negociadas em Bolsa de Valores é uma prática amparada pela legislação brasileira através da Lei das SAs de 1976. Pergunta: qual a garantia eu tenho que eu vou conseguir receber dividendos mensais através do método GuiInvest?
A verdade é que qualquer um que garanta com 100% de certeza que você vai ganhar dinheiro dessa forma é um golpista. Você deve correr na direção contrária dessa pessoa. O que eu posso prometer é que se você não fizer nada, você não vai ganhar dinheiro. Posso prometer que mesmo após confirmar a aquisição do Como Viver Dividendos, se você não colocar a mão na massa, nada vai acontecer. Você é um adulto, você é responsável por suas próprias ações e ninguém garante que você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Agora reflita sobre uma questão, tá? Que garantias você recebeu quando você entrou na universidade? Você fez a matrícula e ninguém pode garantir nada a você. Muito menos que você sairia empregado após a formatura, não é verdade? Então veja, aqui a situação é muito semelhante. Porque você vai depender de você colocar em prática o método. Então, olha só, lembre-se daquele provérbio que diz assim, ó, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Próxima pergunta. Se o sistema de pagamentos é seguro, eu posso confiar? Resposta. Utilizamos o sistema de pagamentos da Hotmart, maior plataforma de comercialização de produtos digitais do mundo. O sistema é rápido e 100% seguro, porque os seus dados pessoais eles são criptografados e uma confirmação de compra é gerada e enviada à operadora do cartão, agilizando a transação e protegendo os seus dados. É o mesmo tipo de tecnologia de criptografia usada por grandes varejistas online, como a Amazon, por exemplo, e também utilizada na maioria dos bancos online. Tá? Depois de clicar no botão aqui do lado, você terá a chance de revisar tudo antes que qualquer coisa seja processada, tá bom? Próxima pergunta. Eu corro o risco de perder dinheiro investindo em ações boas pagadoras de dividendos? Resposta. Qualquer tipo de investimento envolve riscos de perder algum dinheiro, e no mercado de ações não é diferente. No entanto, através do método Guinvest, você vai investir apenas em ações de boas empresas pagadoras de dividendos. E, historicamente, o risco de se perder dinheiro nesse tipo de ação costuma ser menor, já que as empresas que pagam bons dividendos costumam ter maior previsibilidade de lucro, boa gestão e endividamento equilibrado. Então, dito isso, as ações dessas empresas costumam oscilar menos do que o restante do mercado. Veja aqui o depoimento do Fábio. Ele disse: já perdi muito dinheiro na bolsa, mas agora que eu sou assinante do plano Pro do Guinvest, mudei minha percepção e já estou recebendo dividendos. Pergunta: e se eu não gostar do combo Viver de Dividendos? Resposta: se você não gostar dos itens do combo, basta enviar um e-mail dentro do prazo de 14 dias após a sua aquisição que nós devolvemos todo o seu dinheiro. Pergunta: e se eu tiver dúvidas, quem vai me ajudar? Resposta: você terá total acesso à nossa equipe de atendimento para resolver qualquer dúvida ou dificuldade em relação aos treinamentos e ao plano Pro do Guinvest. Lembrando que esse é um combo para pessoas comuns, com pouco ou nenhum conhecimento sobre investimentos, e que estão verdadeiramente comprometidas em aprender como montar uma carteira de dividendos para receber R$ 2.154 por mês de dividendos, certo? Então veja aqui o que alguns alunos comentaram sobre a nossa equipe. O atendimento do Fale Conosco foi rápido e muito solícito. Só não dei 10 porque ainda estou aprendendo a utilizar a plataforma. Qualidade das informações e prontidão no atendimento. Toda vez que eu precisei entrar em contato com a equipe de suporte, obtive respostas quase imediatas. Facilidade de encontrar o que eu preciso. Todas as informações necessárias, custo-benefício baixo, ótimo suporte, valeu equipe do Guinvest. Agora veja tudo que você vai levar ao adquirir o combo Viver de Dividendos. Treinamento Como Viver de Renda, que tem o preço oficial de R$ 3.360. 12 meses do plano Pro do Guinvest, que tem o preço oficial de R$ 1.497. O livro digital Sementes da Riqueza, que tem o preço oficial de R$ 97. E ainda o super bônus, que é o treinamento Como Acumular Riqueza para os 25 primeiros, tá? Que tem o preço oficial de R$ 3.360. Tudo isso por apenas 12 vezes de 140. Agora eu quero que você veja o tipo de resultado que alguns dos mais de 43 mil clientes entre assinantes do Guinvest e alunos dos nossos treinamentos tiveram com o que aprenderam comigo. E então, com esse curso, a gente aprende a investir de forma correta, aprende a investir sem estresse, não precisa ficar colado no computador o dia todo, aquela coisa, ficar naquele estresse, olhando no gráfico o dia todo, não precisa nada disso. Eu tenho 57 anos, nada na carteira e 2 financiamentos a pagar.
e acabei de mudar de lado em 3 meses. Estou recebendo juros. Eu acredito que o trabalho de vocês realmente traz para a população brasileira uma nova noção dessa questão da poupança, da importância de melhor investir o dinheiro adquirido. Portanto, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Acredito realmente que o GuiInvest ele é uma ferramenta importante com essa nova gama de conhecimentos que me trouxe. E eu fiz a melhor coisa que eu podia fazer. Eu comprando esse curso, eu entendi através das aulas do curso exatamente como funciona o mercado de ações dentro de uma análise fundamentalista, ou seja, não é ficar especulando, querendo ganhar dinheiro de um dia para o outro, é estudar as empresas, um monte de fundamentos das empresas, né? E sabendo olhar esses fundamentos, você toma decisões bem corretas sobre quais empresas você deve comprar ações. E com o passar do tempo você vai ganhando dividendos, vai conseguindo multiplicar o seu dinheiro, e isso ao longo de vários anos com certeza vai virar uma bola de neve positiva e seu capital vai crescer muito. E eu vi que a plataforma do GuiInvest é excelente, primeiro porque tem videoaulas sensacionais que pegam um conteúdo muito rico e detalhado e o divide em pequenas partes, deixando muito mastigado, para quem não conhece nada, até a pessoa que sabe muito. Então você pode chegar com conhecimento zero sobre investimento, que o André vai explicar com muita clareza, muita calma, qual é o pró e contra de cada um dos investimentos e como eles estão relacionados ao seu objetivo financeiro. Eu não sabia como fazer investimento na Bolsa de Valores. E hoje a coisa mais fácil do mundo é fazer na aplicação. Nesses últimos meses, o que meu fundo renderia aí 3%, alguma coisa nesse sentido aí, não mais que isso, eu fiz aí mais que o dobro com o meu capital. Inclusive, durante as aulas eu tive alguns problemas que eu não compreendi uma coisa ou outra. Eu entrei em contato com o suporte, sabe? Fui bem atendida. Eu queria parabenizar por isso a equipe, porque eles também conseguiram tirar todas as minhas dúvidas. E é isso. Parabéns, André. Parabéns, equipe. E muito obrigado pelo que vocês têm me proporcionado até agora. O método casou perfeitamente e hoje eu posso falar que já escolhi meu portfólio de ações baseado muito nos aprendizados que eu obtive ali e fico muito mais tranquilo com ele, porque antes, como eu tinha um perfil investidor, eu queria acompanhar o mercado todo dia, queria comprar e vender ação rápido, e conforme o André fala, né, quanto mais você mexe em ação é igual sabão, menos você tem de matéria. Então, quanto mais você compra e vende ação, com as corretagens e taxas que você paga, você perde muito dinheiro. Para mim, valeu a pena o investimento no curso dele, né? Porque eu posso agora investir tranquilamente na Bolsa de Valores. Isso é muito bacana, foi uma transformação, porque, na verdade, 20 a 30% dos meus investimentos hoje, que eram coisas inimagináveis, são no mercado financeiro. Eu tinha ideia de me aposentar aos 60 anos. Hoje eu já penso, entre 50 e 55 anos, conseguir fazer minha aposentadoria, fazer esse dinheiro, esses recursos trabalharem por mim. Um exemplo prático engraçado, trabalho com algumas corretoras, eles me oferecem essa consultoria no mercado financeiro e eu conversando com eles, eles achavam que eu tinha já uma experiência com o mercado financeiro e na verdade eu estava só usando o GuiInvest Pro sem falar para eles e que me traziam essas perspectivas dos melhores papéis, das melhores escolhas. Se a Bolsa de Valores continuar nessa crescente que a expectativa realmente é essa, talvez esse tempo ainda caia um pouco mais. E tudo isso graças a esse curso de como acumular riqueza do GuiInvest. Gente, é isso, assim, o treinamento é excelente, acho que o valor investido vale muito a pena porque é muito bem feito, é uma coisa muito rica. Inclusive eu estava pensando, é o tipo de conteúdo que devia ser passado na escola, porque é um pecado, eu acho, a gente chegar à idade adulta podendo investir com as próprias pernas, com os nossos nomes, enfim, e não saber um conteúdo tão bem feito quanto esse que o André e o time do
Guia Invest faz. Então eu recomendo fortemente que você assine o canal, a plataforma e assista às aulas. Faça as anotações porque, pelo menos para mim, fez total diferença no meu conhecimento sobre investimentos. E eu acho que pode fazer total diferença na sua e faz você adotar uma estratégia que vai dar certo no longo prazo, que vai fazer muito bem. André, em nome da minha família, em meu nome, eu quero agradecer a você, a sua esposa e a todos que trabalham com você, divulgando o seu conhecimento. Muito obrigado. Então, clique no botão para adquirir o combo Viver de Dividendos agora mesmo. Ainda há vagas disponíveis para garantir o super bônus, então não corra o risco de ficar de fora dessa nova turma que está se formando, ok? Lembrando que o super bônus está disponível apenas para os 25 primeiros. Enquanto algumas pessoas estão se inscrevendo agora, eu quero falar sobre a corretora que eu recomendo para quem está começando a investir agora em ações ou para quem já investe, mas paga muito caro pela corretagem. Só com essa dica que eu vou passar agora, você vai economizar R$640 por ano, tá? Bom, é o seguinte, eu vou direto ao ponto. Eu recomendo a corretora Clear e os motivos são o seguinte. Ela não cobra taxa de custódia, que é uma taxa mensal que algumas corretoras cobram, tá? Esse valor varia de R$8 a R$15 por mês. Ela não cobra taxa de corretagem para compra e venda de ações e fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, existem corretoras que cobram entre R$10 a R$20 por ordem, tá? Ela faz parte do grupo XP. Para quem não sabe, a XP hoje é a maior corretora de varejo do Brasil, isso nos dá uma certa segurança. E lembrando que atualmente o Banco Itaú é dono de metade da XP. Então olha só, se você fizer 3 compras de ações por mês em uma corretora que cobra R$18,90 por ordem, em um ano você terá gasto R$680,40. Se você fizer através da Clear, você não vai gastar nada, você vai gastar zero, tá? Só os impostos que você vai pagar, que são valores irrisórios, tá? Por fim, eu só quero fazer uma ressalva aqui, tá? Eu não tenho nenhuma relação comercial com a corretora Clear. Eu não ganho nada indicando ela. Eu indico porque eu uso e eu gosto, tá? E eu acredito de verdade que é a melhor opção para você que está começando a investir em ações e vai fazer tudo por conta própria. Bom, lembra que no início da nossa Masterclass eu havia comentado sobre quando eu era criança e me mudei para uma casa grande? Então, quando eu tinha 4 anos, a minha família se mudou para uma casa que tinha um enorme quintal nos fundos. E logo que a gente se mudou, a minha mãe plantou no quintal uma muda de goiabeira. E até a goiabeira crescer o suficiente para começar a dar frutos, né, para começar a dar as goiabas, eu lembro que a minha mãe cuidou daquela pequena árvore com todo carinho, tá? Ela regava diariamente, adubando, podando os pequenos galhos para crescer com mais vigor. E isso levou uns 3 ou 4 anos até a goiabeira ficar grande e começar a dar as primeiras goiabas. Depois que começou, não parou mais. Eu tenho ótimas lembranças de que todo ano aquela goiabeira ela enchia de goiaba ao ponto de a gente não conseguir nem dar conta. Era tanta goiaba que a minha mãe costumava dar uma parte para minha tia, para minha avó. Até os vizinhos ganhavam umas goiabas de vez em quando. E mesmo assim não era suficiente, por isso que a minha mãe costumava congelar uma parte e durante todo o ano a gente tinha goiaba para fazer suco, doce, sobremesa. E essa abundância toda durou cerca de uns 22 anos, pelo que eu me lembro, tá? Até que a goiabeira ela foi cortada para que fosse colocar uma piscina no quintal. Se não fosse por isso, é provável que até agora ela estaria dando muita goiaba todo ano. E hoje eu consigo ver o quão semelhante é a ideia de colher goiabas todo ano do conceito de receber dividendos todos os meses. O fato é que muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais a plantar um pé de goiabeira. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que você pode para nutrir o seu crescimento. E às vezes você não vê nada por meses ou anos. Mas se você tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo a sua goiabeira, a sua hora vai chegar. E com ela virão os frutos que você tanto esperava. E se você fez a coisa certa, você vai poder usufruir desses frutos por uma vida inteira. Agora, pessoal, eu quero entregar o presente que eu prometi no início da transmissão. É um resumo do que eu apresentei nessa Masterclass, tá? Para baixar ele, basta clicar no botão aqui do lado. E eu espero que esse material seja muito útil para você na sua jornada de investidor que deseja realmente receber R$ 2.154 por mês de dividendos. Sabe, recentemente, olha só, eu li um artigo que falava sobre o livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, escrito por uma enfermeira australiana, tá? E especificamente
3 arrependimentos mexeram demais comigo e eu gostaria de compartilhar com você agora. O terceiro foi como um tapa na cara para mim. Tá? Vamos lá. O primeiro dizia o seguinte: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu sonhei e não a vida que a sociedade esperava de mim. Olha que interessante, de fato, é curioso refletir sobre isso. Quando as pessoas percebem que a vida delas está quase no fim e elas olham para trás, é fácil ver quantos sonhos não foram realizados. E a maioria das pessoas não realizou nem metade dos seus sonhos. E é triste ver que muita gente vai chegar no seu último dia de vida sabendo que isso aconteceu por causa de decisões que não foram tomadas. Pense você mesmo olhando para trás 3, 5 ou talvez 10 anos no passado. Deve ter coisas que você se arrepende de não ter feito. A diferença é que hoje você tem o poder de mudar o curso da sua história. E às vezes são pequenas decisões que mudam tudo. O segundo dos arrependimentos dizia assim: eu gostaria de ter passado mais tempo perto da minha família e dos meus velhos amigos. É interessante refletir sobre isso porque na correria do dia a dia, frequentemente a gente não percebe o quão valioso é a proximidade com familiares e amigos até chegar o final da vida. Muitos de nós ficamos tão envolvidos em nossas próprias vidas que a gente deixa amizades se perderem ao longo dos anos. E tudo que você não quer é acabar com o arrependimento profundo de não ter dedicado tempo e atenção para passar mais tempo com seus familiares e velhos amigos. E o terceiro e último arrependimento dizia assim: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eles relataram que sentiam falta de não ter acompanhado mais de perto o crescimento dos filhos e a companhia dos seus parceiros. Todos se arrependeram de ter passado tempo demais de suas vidas no ambiente de trabalho. Agora eu gostaria que você respondesse silenciosamente para você mesmo, do fundo do seu coração. Você tem seguido os seus sonhos mais íntimos? Você tem dedicado tempo e atenção para a família e os velhos amigos? Você tem passado mais tempo do que gostaria no trabalho? Reflita sobre isso por alguns instantes. Diante de tudo que a gente falou nessa Masterclass, você tem 2 escolhas a partir de agora. A escolha número 1 é não fazer nada e ignorar a ideia de que existe uma tremenda oportunidade de aprender o passo a passo para montar uma carteira de ações e começar a receber R$ 2.154 por mês de dividendos. E a escolha número 2 é adquirir agora o Como Viver de Dividendos. Esse é o meio mais rápido, simples e inteligente para você impulsionar a sua vida financeira aprendendo como receber dividendos todos os meses. Para seguir os seus sonhos, passar mais tempo com a família e passar menos tempo trabalhando. Bom, eu vejo aqui que fechou as 25 vagas do Super Bônus. Agora, você ainda pode adquirir o Como Viver de Dividendos por 12 de 140, mas deixa de levar o treinamento Como Acumular Riqueza. Bom, antes de dar as boas-vindas aos nossos alunos, que eu estou vendo aqui, chegando aqui na minha caixa de e-mails, eu gostaria de lembrar você que se você não agir agora, você vai perder a oportunidade de aprender o passo a passo para receber dividendos todos os meses na sua conta. Então, agora é tudo com você, não há mais nada que eu possa fazer. Nesse momento, eu quero dar as boas-vindas aos que confirmaram a aquisição do Como Viver de Dividendos e que estão aparecendo aqui nos meus e-mails. Parabéns por ter dado esse passo. Tá? Esse é o primeiro passo de uma incrível jornada de sucesso. O sonho de receber R$2.000 por mês de dividendos, ou até mais do que isso, todos os meses, está mais próximo do que nunca. Quem tomou essa decisão hoje vai levar um conhecimento incrível para o resto da vida, que é o conhecimento sobre como receber dividendos mensais sem precisar trabalhar. Então, chegamos ao final dessa Masterclass. Eu agradeço a sua presença e a gente se vê em um próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo apresentado até aqui, ok? Um forte abraço.